Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. O tema da lição de hoje, 24 de julho, é reconciliação, o presente de Deus que vem da cruz. Nós sabemos, irmãos, que o propósito de Deus foi reconciliar. Reconciliar tem um significado de restabelecer, restaurar. Você nota que a expressão res é como se fosse para refazer algo. A única inimizade que Deus, na verdade, queria que se consistisse, e com certeza Ele queria e quer que se consista, seja a inimizade contra o mal, a inimizade em relação ao inimigo. Lembre-se que ele falou lá em Gênesis capítulo 3, quando ele fala assim, porém inimizade entre ti e a mulher. Essa inimizade deve perdurar. A outra inimizade a gente encontra quando Deus fala em relação ao mundo. Aquele que de fato quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então tem que ser inimigo do mundo. E eu falo do mundo com aquilo que o mundo proporciona, com aquilo que o mundo oferece. É claro que isso é bem diferente de João 3,16, quando fala que Deus amou ao mundo. Como é que ele disse que ama o mundo e depois ele pede para odiar o mundo? Bem, ao mundo que Deus amou foram as pessoas das quais ele veio salvar. E o mundo qual ele repudia são os seus atos, são a sua filosofia, é um mundo no sentido espiritual e não no sentido pessoal. Então aqui nós entendemos que Deus concedeu o presente da reconciliação. Mais uma vez é uma dádiva. Lembre-se do texto, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E o autor colocou aqui a reconciliação em 3 etapas. A primeira, ele colocou aqui, os gentios que estavam longe, agora se reaproximaram de Deus, através do que Cristo estabeleceu na cruz. O segundo ponto, ele botou aqui a relação entre judeus e gentios. Ou seja, ambos deveriam estar unificados. Tanto o povo judeu que se achava exclusivo, quanto o povo gentil que os judeus achavam exclusivo. Exclusivo no sentido de excluí-los. Um povo que era de fato excluído, melhor dizendo, não exclusivo, mas excluído da sociedade judaica. E para se tornar um judeu ou um cristão, tinha que se tornar cerimonialmente um judeu através da circuncisão. E falamos sobre isso nessa semana, que Deus veio, o próprio concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, foi feito para discutir, uma vez que eles ensinavam que a circuncisão era a causa da salvação. Quem não se salvar, quem não se circuncidar não pode ser salvo. E aqui nós entendemos que, mais uma vez, Paulo demonstra, através da reconciliação, o restabelecimento. Aquilo que antes existia, deixou de existir. E agora, ele veio a esse mundo, Cristo, para restabelecer, restaurar, reconciliar o mundo e todos os seus filhos com Deus e com a sua divindade. Então, nós entendemos aqui com clareza que Deus quis fazer e quer fazer e irá fazer uma reconciliação generalizada. E o que eu quero dizer com isso aqui? Quando eu falo que ele quer e que ele vai, não digo o sentido. A intenção de Deus sempre é de salvar, que seja agora, amanhã ou depois. Mas ele vai respeitar quando as pessoas não quiserem essa reconciliação. Quando as pessoas quiserem continuar sendo amigos do mundo, dos seus prazeres. Lembre-se que isso está em Timóteo, né? Como uma evidência dos últimos dias, pois nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos. Aí ele fala, avarentos, presunçosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, não querem reconciliação com Deus. Não querem saber de nada que os leve a Deus. E pasmem com isso. Nós temos em vários países, irmãos, é triste dizer isso, filosofias e crenças que as pessoas querem tirar a Bíblia do povo. E isso vai intensificar. A perseguição está vindo pouco a pouco. Eu estava vendo uma reportagem hoje da China, eu não posso dizer com precisão de qual é a data que foi feito esse vídeo, onde estava sendo dito ali que as pessoas precisavam, aqueles que recebiam algum tipo de pensão e eram religiosos, eles tinham que deixar de ser, do contrário, perderiam seus benefícios. E teve uma senhora que eu vi lá, que ela perdeu o seu benefício. Ou seja, ela recebia um determinado valor, deixou de receber por conta dessa lei que foi promulgada. Aí, enfim, aqueles que eram cristãos, eles deixariam de ser e colocariam em suas casas imagens das quais deveriam reverenciar. Então, quando a gente nota uma perseguição que está acontecendo entre pessoas e pessoas, e isso vai intensificar, a reconciliação de Deus para com todos ela é unânime. Mas Deus, ele é educado e respeitoso. Ele vai saber aceitar quando ele for resistido. Mas sabe, diante dessa situação, irmãos, a Bíblia nos fala que nós devemos, de fato, seguir a paz com todos. Enquanto na época antiga, e Jesus estava com pessoas das quais não eram bem aceitas pela sociedade,
mas ele enobrecia a sua fé. Olha a história daquela mulher cirofenícia, a cura que ele realiza. Olha a cura que ele fez com aquele servo centurião. Nunca vi em Israel, nem em todo Israel, tamanha fé. Então, assim, eu falo da mulher cirofenícia por causa daquela fé que ela teve em relação a preferir comer, se fosse possível, até as migalhas que caíam da sua mesa, mas contando que ela tivesse de Cristo alguma coisa. Enquanto muitos discípulos, não só eu falo dos 12, né, mas com exceção, claro, mas alguns que o seguiam e de fato não davam crédito a tudo aquilo que ele fazia. Então, assim, Jesus sempre enobreceu a fé das pessoas que era desqualificada na visão dos outros, mas ele mostrou ao povo de Israel que eles deveriam tomar aquilo como exemplo, a fim de poder enobrecê-lo. Ele faz a mesma coisa com o samaritano, né? Na parábola do bom samaritano. E Jesus sempre faz isso, mostrar que nele todas as coisas são de fato restabelecidas, restauradas, e ele quer reconciliar todas as pessoas com ele. Mas, como eu falei, ele vai respeitar quando essa reconciliação for resistida. Então aqui nós entendemos, Deus nos deu a reconciliação como um presente, como um dom, como uma dádiva. Que eu e você nos apossamos dessa reconciliação e vivamos à luz de sua palavra, de tal forma que possamos estar em paz com Deus, vivendo à luz da sua mensagem. E assim sendo, possamos também nos reconciliar com os nossos próximos, com aquele que na verdade talvez tenha nos machucado, nos ofendido, ou talvez até que nós tenhamos feito algo contra eles. Que haja reconciliação verdadeira entre nós e aqueles que aos nossos olhos são na verdade desfavorecíveis. Aqui nós entendemos que havia uma inimizade entre povo e povo, mas Cristo, quando morreu na cruz, até essa inimizade ele veio para destruir. Então que a inimizade, irmão social, ela possa ser de fato desfeita e que nós em Cristo sejamos verdadeiramente novas criaturas. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela reconciliação nos dada, Senhor, para que possamos usufruir da eterna salvação. Pedimos a Ti o perdão pelos pecados e que a presença do Teu Espírito possa pairar verdadeiramente sobre nós. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz, livra-nos do poder do mal, Senhor, e nos dá a Tua presença e que o Espírito Santo reconcilie-nos cada dia mais contigo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.